Encontros com o Futuro, hoje como convidado muito especial, Cláudio Luraski, líder de clientes e mercado e desenvolvimento de negócios da Grant Thornton Brasil. Aqui comigo na bancada, Fábio Câmara, professor de administração da ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as faculdades de negócios no mundo. Cláudio, muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite. Conta um pouco o que faz a Grant Thornton e o que você faz lá dentro. Tá bom. Por favor. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. O que faz a Grant Thornton? A Grant Thornton é uma empresa de consultoria e auditoria, basicamente uma empresa de serviço. E o que eu brinco muito no mercado é falar o seguinte. É americana? É americana. Na verdade, é de Londres, tem um braço nos Estados Unidos e aí vem aqui, como todas as outras, né? Uhum. O importante... Todas as outras, KPMG, Price, as consultorias. Vem sempre de lá e junto e vem para cá. Tá. O engraçado dessa história é que todo mundo me pede assim, mas Luraski, me conta o que vocês fazem, né? Vocês fazem auditoria do quê? Auditoria de balança, auditoria de seguração? O que é auditoria? O que é consultoria? O que é impostos? Então, se eu somar isso aqui, eu estou falando de um cenário de 260, 270 produtos e serviços, é muita coisa. Você não vai lembrar. O que é bom lembrar? É bom lembrar assim, ó, que é mais fácil. O que nós fazemos? Nós fazemos 3 coisas. Tá. Nós geramos caixa, mitigamos risco e melhoramos performance. Como eu faço isso é um problema meu. Porque eu vou colocar um monte de coisas, metodologia, framework, seja lá, parafernália de coisas que tem por trás para fazer isso acontecer. Mas é isso que eu faço, para ele lembrar. Então o empresário olha para mim, o executivo fala, pô, eu preciso melhorar meu caixa. Eu sei como fazer isso. Ou eu vou arrumar algumas coisas que estão em impostos, que foram escondidas, que ele não viu, que ele errou, sei lá. Qualquer coisa que tem, eu vou pegar um financiamento melhor, eu vou arrumar alguma coisa para ele que seja para geração de caixa. Eu posso melhorar a performance porque os processos precisam ser realinhados. Eu preciso... Bom, tem uma infinidade de coisa aqui, né? Então, o que faz Grant Thornton? Isso. Então, como todas as outras, tá? Tá. Então, nós todos fazemos a mesma coisa, mas tem uma diferença. E parece engraçado, porque como eu falo como Grant Thornton, é como se eu estivesse vendendo a Grant Thornton em relação aos outros, mas não é isso não. Nós temos uma visão estratégica que é diferente das visões das outras. E é uma visão, é bem sutil, mas é uma visão bastante... Quando você apruma, ela abre demais com relação aos outros. O que é? O presidente, que é o CEO, que é o Daniel Maranhão, ele tem uma visão que precisa estar muito próximo ao cliente e precisa levar senioridade a este cliente. Quando ele coloca isso como visão estratégica, tudo muda. Porque eu diminuo quantidade e aumento em qualidade de posição. Então, isso muda tudo. Porque imagina assim, ó, enquanto eu estou acostumado a entrar num cliente, colocar várias camadas e a camada de baixo maior de, sei lá, seniors, assistentes, e aí até chegar no sócio em poucas horas, aqui não inverte. Aqui eu tenho sócio indo na conta, eu tenho um gerente sênior muito atuante na conta, eu tenho gente muito atuante na conta, até o próprio Maranhão como presidente. Então assim, ele vai à conta, o que na outra não vai. Então ele é bem atuante nisso. Então essa visão muda tudo. Então a proximidade disso, e por que ele tem essa visão? Lá atrás, ele vinha falando numa retórica que era o seguinte, lembra, eu vou parafrasear o Walter Longo, quando ele fala assim da mídia, a idade média para a idade mídia. Ele já via, então o Maranhão já enxergava o quê? Que o mercado todo não estava mais como um mercado pela média. Eu vou atender os clientes pela média. A área de retail, na média funciona assim. O meu corpo de executivos, na média, funciona assim. Não. Na cabeça do Maranhão, e essa visão é importante porque ele faz a junção entre a visão dele e o corpo que está aqui embaixo. Ele vinha como assim, ó, cada indivíduo é um indivíduo, cada empresa é uma empresa. Então, isso complica tudo, porque ó, se cada indivíduo é um indivíduo, cada empresa é uma empresa, e ainda eu tenho que estar próximo, esta mecânica de engenharia é mais sofisticada do que o normal. E com tudo isso, em 5 para 6 anos de operação Brasil, né, ele conseguiu, com todo o time aqui, levar para quase 2.000 clientes, para quase 2.000 funcionários, temos mais de 4.000 clientes, e estão em 17 estados. Então, assim, se houve uma operação que era muito pequenininha, porque lá atrás, né, ela tinha sido, um pedaço dela tinha ido para Ernest, que era Terco, depois voltou, e ele começou tudo de novo, ele fez uma operação maravilhosa, né? Então, essa visão é muito difícil de fazer, porque é um pêndulo, né? Eu tenho que empurrar para lá e todo o mecanismo tem que ir para lá. Então, isso é perfeito.
Isso faz uma grande diferença. Então, a entrega nossa é diferente. Porque o cara de cabelo branco, nós sem cabelo, nós estamos lá, né, na posição. Sim. E o que nas outras não está. Porque Sim. você faz por mais volume, então você vai descarregando. Vai lá, vai lá. Então, você vai descarregando as pessoas, e não é verdade, né? Então, quanto mais você está locado no cliente, quanto mais você sente ele, melhor. Sim. Por mais que virtualmente a gente faça um monte de reunião virtual, mas a gente tem a prerrogativa do quê? De ir à ponta, de entender o chão de fábrica, sentir uma mesa, porque isso faz uma diferença absurda. Porque é diferente de você chegar, por exemplo, vou dar um exemplo real. Eu fui num dos maiores atacadistas de supermercados de São Paulo. Aí nós estamos lá discutindo, ele já tinha trabalhado com um monte de empresas de auditoria, consultoria e fez várias coisas na área de impostos. Aí ele me falou assim, já fez tudo aqui. Aí eu falei, então, mas vamos visitar, porque eu gosto de visitar. Aí eu fui lá, então, imagina assim, um shopping com um supermercado mega monstro, todo lá. Aí eu olhei e falei assim, nossa, e é de família, é uma empresa familiar. Imagina que familiar, que eu vou falar depois, é o grande mercado, né? Aí estou lá discutindo com ele, falei assim, você dividiu o supermercado, na verdade, por áreas, porque tem uma parte fiscal. Ele olhou e falou assim, não, tem certeza? Aí ele olhou para o controle, e falou, não, a gente dividiu porque é arquiteta. Eu falei assim, é porque tem um problema fiscal aqui, né? Você ganha dinheiro aqui, aqui, aqui. Ele falou, não. Aí vou na área de laticínios lá e vejo mussarela e queijo prato lá, em bandeja ainda de isopor. Aí ele falou assim, não sabe que se o senhor tivesse tirado essas bandejas de isopor e colocasse uma máquina a vácuo, economizava isso de imposto, o senhor está pagando a mais e está cobrando na ponta. Você está brincando? Aí ele olhou e falou assim, a gente não fez tudo então. Porque a consultoria, ou a parte de imposto, tem uma tonelada de coisa para fazer. Sim. Então, se você não for em loco, você vira o cara do papelzinho. Não serve. Sim. Você tem que visitar. Tem E que a estar. experiência, ela permite você encontrar o problema mais rápido. Opa, total. E aí você consegue não só ganhar eficiência, mas também fornecer uma entrega com muito mais valor. Total. E você sabe o que é engraçado? Que a gente briga muito, é assim, ó. Como eu vi bastante coisa na área acadêmica, eu gosto da área acadêmica porque se o cara não tiver esta parte acadêmica, não vai funcionar. Esquece aquela história. E eu não gosto. Quantas vezes eu briguei assim? Lourenço, mas tudo bem, o cara tem uma puta experiência, mas não tem todo o resto. Não, o não ter todo o resto é um puta problema, porque não para de pé. Entendeu? O business plan não para de pé, nada para de pé. Se o cara não tiver essa parte acadêmica por trás, esquece, não funciona. Eu preciso ter esses dois funcionando. Então a gente tem essa briga. Esse é um bom anúncio para a ESPN. E tem que ter, mas é verdade, tem que ter. E Mostrar a importância. A super importância importante. disso, dessa formação. Aham. Porque se não tiver isso daqui por trás, como é que ele vai ter, por mais que ele tenha experiência, porque a vida vai dando experiência, os cases de empresas, mas falta o resto, você não tem estrutura. Como é que se discute um troço se não tem estrutura? Você não aprendeu nada. Então assim, não, mas lá eu fazia assim. Não, está na cabeça de alguém que fez, mas por que era feito assim? Não, porque já é outro problema. Então falta essa instrumentação. Então nós todos lá temos o quê? Como liderança, puxar toda essa massa de baixo para estudar. Então você vê pouca gente hoje dentro de uma Grant Thornton que não estuda. E pode ser o cara mais baixo. Formalmente ou informalmente? Não, como é que formalmente. faz? Formalmente. Porque, você bota na escola? Total, porque assim, a gente tem política de ensino, então tem assim, ó, uma trilha de conhecimento interno. Tá. Então tem o GT Academy, que você está tudo estruturado para o cara aprender várias coisas. Mas aquilo não é o suficiente, nunca será. Então o que a gente faz também? Esse cara parou aonde? Parou aqui? E aí, querido, vamos fazer uma pós quando? Então a gente está empurrando. Por quê? Ele precisa crescer. É importante para a firma, óbvio, mas para ele. Porque o dinheiro não está lá, então eu preciso formar este cara. Esse é o grande legado, é fazer o cara. Então, quando eu vou fazer o cara, eu estou montando o PDI do cara. Então ele tem que fazer uma pós. Mas já fiz 4. Vamos fazer um mestrado, cara, eu te ajudo. Onde você quer ir? Tudo isso tem benefícios da própria Grant Thornton. Então é tranquilo isso. É só o cara ter o sim, né? Quero fazer. Sim. Então você vê um monte de gente. A minha própria estrutura, todos estudam. Não tem ninguém parado. Tipo assim, já me formei, agora não quero mais. Não existe isso. Não. Ele pode não estudar? Pode. Mas eu vou lembrar sempre do cara que está estudando. Que eu deixo isso bem claro. É a mesma coisa assim, ó. As pessoas brincam comigo e falam assim, Lourenço, você acha que uma vez por semana, 2, no tal do home office, não sei o quê, eu falo assim, a agenda é sua. O entregável é seu e a gente se compõe. Eu não tenho essas coisas muito, sabe assim, 1, 2, 2, muito justinha. Só tem um problema. Ele falou, o que é o problema? Só faz gol quem está no gramado. Quem estiver na arquibancada bate palma. Não tem como, cara. Então você tem que estrategicamente saber onde você está. Naqueles dias é importante estar lá porque eu preciso pegar knowledge, eu preciso aprender com gente.
Porque gente que aprende gente, não adianta. Por vídeo, não vai dar. Tem coisas que não dá, então é a mesma coisa. Mas a gente tem uma grade bonita, todo mundo estuda, tem uma quantidade de horas mínimas por ano, área técnica e as áreas de back-office também. Então todos têm que fazer. Isso é muito bom. Tem que ter a parte, senão não tem conteúdo. Aqui, Encontros com o Futuro fala do futuro, Sim. né? E como é que você vê isso? Quais são os grandes desafios na área, em todas as áreas, quer Tá. dizer, na área do setor privado para o futuro? Você lida mais com o setor privado, eu Mais que imagino. o privado, sim. Sim. É porque o público, a gente tem uma estrutura de governo, né? Setor público e terceiro setor, mas Sim. é muita licitação, muito processo normal. A parte toda que é Clients e Markets, é onde eu faço, eu sou sócio da Grant Thornton, responsável por Clients e Markets. Tá? Essa parte de Clients e Markets, eu tenho a parte de clientes, normal, e tenho aquilo que eu vou ao mercado captar. Então, eu tenho iniciativas soltas do tipo rodízio de CVM, que todas as empresas têm que rodar, as companhias abertas têm que rodar os auditores, então eu tenho um programa para isso, um programa para go-to-market para as regionais, e por aí vai. Então, eu tenho uma infinidade de trabalhos aqui. Onde está o grande desafio? Não o desafio olhando parte empresa, do tipo assim, tem que colocar as práticas de ESG funcionando, tem que colocar toda essa parafernália de coisinha que é importante. Não está aí o meu problema, e não estará aí o problema daqui a alguns 5, 10 anos. Onde está o problema? Lembra que eu falei da parte acadêmica e do conteúdo? É aí que temos um problema. Razoável. Eu sou um gestor que uso demais, e uso bastante mesmo, qualquer tipo de inteligência artificial e qualquer tipo de tecnologia. Eu gosto disso e eu uso. Porque eu sou curioso, eu uso isso. Aí, os meus pares, ou as outras pessoas, ou quem está no mercado, eu vou trocando informação, eles falam assim para mim, não, puta, eu tentei usar, que ele não funcionou direito. Aí eu olho para ele e falo, por que ele não funciona direito? Não, porque eu pergunto um negócio aqui, não vem do jeito que tem que vir, tem que ficar revisando. Onde está o problema? No conteúdo dele. O conteúdo dele é muito baixo. E quando eu pergunto quantos livros ele lê por ano, ele fala assim, a última vez eu li tal. Eu falo assim, 2 livros? Então assim, como é que um cara que lê 2 livros no ano, pensa que, eu não estou querendo que ele leia 40, não é isso não, mas ele precisa ler, se não tiver conteúdo, capacidade de pergunta, ele não vai conseguir tirar nada da ferramenta, por exemplo. Então todas as ferramentas de inteligência, etc., elas funcionam se você usar o cérebro. Tiver conteúdo, se não tiver conteúdo, gente, esquece. Eu adorei isso. Você está defendendo a inteligência artificial Total. através dos livros. É total, porque tem que ter isso. Que eu sou um cara de livro, Não então... eu gosto de papel, mas eu tenho que, se não tiver isso, não funciona. Sim. A minha própria filha olha e fala assim, não pai, mas é muito livro isso, né? Porque eu vou comprando, vou lendo e vou doando, porque eu não fico guardando, a não ser um ou outro que eu guardo porque ficou xodó lá, que eu marquei um monte de coisa. Mas eu, na média, eu faço o quê? 40, 42 livros ano. Porque é uma média que eu tenho no meu planejamento, eu tenho que ler. Porque se eu não ler, a minha mente não abre, eu não vejo um monte de coisa. Como é que eu funciono? Não tem jeito. O que você acha que as pessoas deveriam ler na sua área de consultoria? Depende de onde ela está. Tá? Mas eu sempre acho que ele tem que ler uma parte que seja muito técnica lá, que é o específico dele, mas não ficar só no técnico. Ele tem que sair fora disso para essa cabeça abrir. Por quê? O que eu tento colocar para o time, isso o Grant Thornton também, é o seguinte. Existe camadas que são muito especialistas e tem camadas que são muito generalistas. Se eu ficar com esses 2 polos aqui, eu vou ficar com um puta de um problema. Porque eu fico assim, ó, este cara, se eu chegar para esse cara que é especialista e falar para ele assim, ó, tá escutando esse barulho? Ele vai falar assim, é um cavalo, porque ele é um cara especialista veterinário em cavalos. Mas na verdade, sabe o que é? Não era um cavalo, era um pônei. Não tinha nada a ver, ou era qualquer outra coisa, um burro. Ele não consegue, porque para ele é muito especialista, muito fixo naquilo lá. Então o generalista já vai voar tudo. Então o que eu tenho que fazer? Juntar essas 2 coisas aqui. Como é que eu junto isso? Existe um termo que a gente chama de nexialista, que é juntar. Como? Nexialista. Nexialista. Que é fazer o quê? Quando eu tiver que entrar em algum assunto, eu desço na profundidade até um determinado nível, mas eu conecto pontos. Que é isso que vale a gente ter cabelo branco, etc. É conexão de pontos. Então, como é que eu estudo? Poxa, o que eu faço? Eu faço clients e markets. Então, eu preciso saber o que está acontecendo em data analytics, não sei lá o que, todas essas coisas que tem a ver com esse meu mercado, eu vou estudar até a página 3. Porque aí o especialista, eu sei quem é o especialista, não preciso saber disso. Agora, eu preciso entender de ecossistema, cada 10 empresas no mundo, cada 10 grandes conglomerados, 8 são ecossistemas.
Pô, então o ecossistema é um negócio complicado, não está mais em ilha? Não. Então, o que eu vou ter que estudar? O genérico aqui, um pouco de específico e juntar esses pontos. Porque na hora que eu junto esses pontos, fica fácil de eu fazer assim, ó, ali eu sei como resolver, ali não, ali eu vou para cá. Você enxerga no 360, né? Você não fica só no específico, que é ruim. Então, o auditor é um pouco melhor porque ele vê a empresa como um todo. Então, tirando o regulatório, que ele fica muito travado nisso, ele enxerga como um todo. O consultor, ele é muito específico. Porque se ele está fazendo tax, ele vai olhar tax. Se ele está fazendo direto, você vai olhar direto. Se ele está fazendo GRC, vai olhar GRC. Se ele vai ver risco, vai ver risco. Mas precisa abrir essa cabeça. A cabeça precisa estar olhando o todo, porque é isso que o cliente espera. Lembra do individual? O cara é individual, ele quer o quê? Pô, como é que você me ajuda? Ah, mas eu só faço auditoria. Entendeu? Não. Qual é o seu problema? Porque eu preciso entender o problema dele e nós temos culturalmente um outro problema, que é não aprendemos a fazer perguntas. Ninguém ganhou nota fazendo pergunta. Então, eu vim de uma estrutura que eu só ganhava nota perguntando e não respondendo. É diferente isso. Para mim é fácil, porque eu sempre vim questionando. E as pessoas não perguntam. Então, elas vão no cliente e o cara fala e fica no e volta para casa e cheio de dúvida. Pô, pergunta para o cara, como é que funciona a operação? Quais são os seus produtos? Ah, qual é o seu mercado? É este? Quais são os canais de distribuição para entrar aqui? Ah, sim. Quem é os parceiros? É como se fosse um canvas aberto na sua cabeça perguntando. Mas as pessoas não perguntam. Perfeito. Não estão acostumadas. Se você não adquire conhecimento, não pensa, como é que você vai perguntar, né? Foi uma vez que eu tive que... Minha mãe, ela quando começou a usar a inteligência artificial, assim, poxa, Fábio, mas você usa bem porque você é doutora, tem conhecimento, você estuda, você lê, você falou, né? Você lê vários livros por mês. Minha mãe é uma leitora. Então, por isso que é fácil. É fácil. Por isso que é fácil, né? Porque você tem um conteúdo, você adquire, você aprende, né? Então tá aberto, né, ao aprendizado, que é um desafio nosso, né? Fazer com que as pessoas vão atrás, né, de conhecimento para poder saber. Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil, né, se for pensar bem. É legal porque a gente está puxando uma camada que estava esquecida. Então, assim, o pessoal de 40 para cima, 40, 45, 50, 55, 60, todo esse povo aqui, ele estava meio esquecido, né? Ah, mas não serve, né? Tá mais velhinho e tal. Não, agora começa a voltar, porque este cara tem conteúdo. Sim. E aí tem conteúdo, história, experiência, então chama o cara aqui. Em 2 minutos resolve o problema. Ainda mais com todas essas inteligências, fica mais fácil. E tem inteligência, hein? Misericórdia. É de tudo. O Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta. A gente ouve, lê na imprensa sobre vários escândalos e tal, de empresas auditadas. Como que uma empresa consegue burlar a auditoria? É assim, ó. Vamos imaginar que a auditoria, quando você pega empresas, aquelas que estão mais públicas, né? Sim. É mais fácil de aparecer na mídia, porque a mídia propriamente vai empurrar isso e vai mostrar que teve um problema de transparência. É o caso das Americanas, eu estou pensando nisso. Por exemplo. Para ser sincero. Então pega lá Americanas como caso, você vai ver assim, ó, como aquilo está em mercado de bolsa, tem ações, tem um monte de coisa ali, ela é aberta. Sim. Todo mundo olha aquilo, porque ali envolve um monte de coisa, acionistas, stakeholders, um monte de gente ali. Onde está o problema nisso? A auditoria externa contratada, porque você tem a interna dentro da operação, que suporta o conselho, e tem a externa. A externa, que está lá, ela não é que vai achar fraude, que vai achar roubo, não é para isso que ela é contratada. Ela, na verdade, é contratada para olhar que se todas as demonstrações financeiras e toda a operação das Americanas, no caso, estão conforme os princípios contábeis geralmente aceitos, as normas de auditoria, se tudo faz sentido. Ou seja, se tudo foi testado em amostragem, aquilo está ok. Eventualmente você vai catar coisas, lógico que cata, porque como chama? A coisa ilícita sempre deixa um rabo, sempre deixa alguma coisa. Então tudo isso é reportado, vai para a carta de regulamentações, vai para a administração e é discutido. Onde está o problema nisso? Que se a governança, apesar de estar muito bem estruturada em camadas, tudo bonitinha, mas ela é uma governança que é mais para alguém enxergar do lado de fora, é mais marqueteiro, vou brincar com o termo, né? Para alguém olhar para lá e não é para dentro de casa, aí começa a complicar. Por quê? Porque eu só vejo aquilo que me é entregue. Eu não consigo enxergar aquilo que não me é entregue. Então, se o presidente de uma companhia não me passa informação e tem uma informação paralela, se o controle tem uma informação paralela, se tem um conluio, como é que nós vamos enxergar? Nem nós, e muito menos acionistas, e muito menos quem está no mercado. Ninguém enxerga. E aí tem uma hora que explode, que é o que aconteceu.
Então, isso explode em vários casos, tá? Tem vários que acabam explodindo assim. Não é que eu queira ser o grande protetor das auditorias, mas é muito difícil um auditor não ter visto alguma coisa que não foi entregue. Impossível. Porque como eu faço por amostra, e a amostragem é toda estatística, e eu tenho materialidade, não tenho como eu não ver isso. Só tem um jeito, que há um conluio da outra ponta. E aí eu não consigo enxergar. Aí esquece. Porque aí tem um monte de casos assim, você vai ver na história, nos Estados Unidos tem de monte isso. Porque a administração se esconde, mostra uma coisa para frente e o que está para trás mostra para ninguém. Aí explode uma ponta, que é sempre assim. Alguém abre a boca, outro explode, putz, explodiu, bum. Aí começa todo o problema. É o caso de agora que vai puxando, essa linha não tem fim. Então, assim, acho muito pouco provável, por exemplo, uma KPMG, que é quem estava auditando, tenha tido algum... Não que eu queira defender o meu concorrente, não é isso, mas fazemos parte da mesma prática de trabalho. Então, eu enxergo aquilo e falo assim, não faz sentido. Tem coisa por trás daquilo. Não é da noite para o dia que a gente acha aquilo. Mesma coisa quando veio o presidente novo. Né? O cara veio, em 2 minutos achou um monte de coisa. É muito orquestrado, é muito rápido. Entendeu? Na minha cabeça não funciona. Óbvio que a auditoria está ali para assegurar um monte de coisa, para o acionista. Mas não que vá procurar assim, ali tem fraude, ali eu vou... Porque são auditorias diferentes. Você fala assim, vou fazer uma auditoria forense. Beleza. Estou vendo que tem um desvio. Ótimo. Estou vendo que tem uma operação esquisita aqui que não bate nada com ninguém. Beleza, vou olhar. Mas não é ali. Ali eu estou vendo e tudo bate, tudo funciona. Ou seja, tudo que foi falado funciona. O que não foi falado que é de verdade é que estava escondido. E isso é complicado. Aí tem que ser punido. O que tem que acontecer para isso diminuir? É que a punição tem que ser de verdade. E tem que ser de verdade, tem que ter um tamanho e peso de verdade. Não pode ser assim, não, achamos, acomoda todo mundo aqui, discute e fica assim. Tem que ser igual aos Estados Unidos. Quando dá um problema desse tipo de problema, a punição é bem severa. Então o cara perde registro, perde isso, perde aquilo. A companhia tem um monte de problema. Todo mundo tem problema. E não fica assim, mas é porque é muito grande. Não, porque aquilo tem que estar transparente. Né? Imagina quem investe. É muito complicado, bem complicado. Muito bom. Cláudio, muito obrigado. Imagina. Foi sensacional, aprendi um monte e agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado. Imagina, obrigado.